Olá, povo de Deus, sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 28 de agosto de 2020. 1 Coríntios 1, de 17 a 25. Essa afirmação de Paulo, que não foi enviado para batizar, mas sim para evangelizar, precisa ser contextualizada. Na época, o que sabemos é que para ser batizado era necessário ter tido contato com o querigma e ter aceito Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Posto isso, pode-se entender que Paulo, sem desprezar o batismo, dava muito peso a essa convicção necessária para que ele acontecesse, por meio da pregação do Evangelho. O anúncio do Evangelho, centro da atenção de Paulo, inclui o mistério da cruz, contrastando com o recurso à linguagem da sabedoria. Aqui entende-se bem que tal sabedoria se referia à capacidade especulativa dos gregos. Para reforçar esse argumento, Paulo recorre ao profeta Isaías 29, 13 e 14, onde se vê uma crítica ao formalismo religioso. Vejamos: já que este povo chega a mim com a boca e me glorifica com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e seu culto a mim é preceito humano e rotina, eu continuarei prodigalizando prodígios maravilhosos. A sabedoria de seus sábios fracassará e a prudência de seus prudentes se eclipsará. Impactante a linguagem de Paulo, jogando com os termos sabedoria e loucura, mostrando que o acesso a Deus não se faz apenas por recursos racionais e filosóficos. Diz Paulo: acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, já que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E retorna ao argumento da cruz para contrastar com a recusa de Jesus da parte dos judeus e a indiferença dos gregos. Certamente uma referência ao que se passou com ele em Atenas. Assim Paulo afirma: enquanto os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria, nós pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Porém, Paulo abre as portas para que se entenda que ser salvo por Jesus não é uma questão de raça, ou seja, ser judeu ou grego, mas de ter aceito o chamado e reconhecido Cristo como poder e sabedoria de Deus. Assim sendo, conclui Paulo, o que é tido como loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, a cruz simbolizava o fracasso de um Deus fraco, inaceitável, tanto para judeus quanto para gregos. Para muitas espiritualidades atuais que insistem no Deus Todo-Poderoso, que para Deus nada é impossível, a cruz continua sendo uma pedra no meio do caminho. Ignoram a cruz e insistem na dimensão terapêutica da religião, igualando-a a métodos da psicologia de autoajuda. Paulo continuaria hoje a identificar essa tendência como sabedoria do mundo, em contraste com a loucura de Deus. Como tão bem define Leonardo Boff, cada cruz contém uma denúncia e um apelo. Denuncia um fechamento humano sobre si mesmo e a ponto de crucificar outra vez Deus. Apela para um amor capaz de tudo suportar. A cruz apresenta-se assim como essencialmente ambígua. Manter permanentemente esta ambiguidade é condição para preservar seu caráter crítico,
acrisolador tanto das pretensões de autoafirmação humana quanto de nossa imagem de Deus e impassível à dor dos crucificados na história. No drama da cruz e da morte se esconde o sentido último da vida. Nu seguir o nu. Eis a mística e o mistério da cruz. Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens é exclusiva do Evangelho de Mateus e se enquadra no tema próprio do discurso dos capítulos 24 e 25, a parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. E para isso é importante a vigilância. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Como nos diz Joaquim Jeremias, Mateus viu, portanto, em nossa parábola, uma alegoria do retorno do esposo celeste, Cristo. As 10 virgens são a comunidade que espera o tardar do esposo e o retardamento da parousia. A sua vinda imprevista é a irrupção inesperada da parousia e a rejeição sem apelo das 10 virgens insensatas é o juízo final. Interessante observar que as 10 virgens dormem, porém 5 delas tranquilas, pois tinham se provisionado de azeite e lamparinas. Outras 5 dormiram sem se preocupar com os instrumentos para enfrentar a escuridão da meia-noite. As lamparinas e o azeite são expressão da vigilância noturna, necessária para receber o noivo, o Senhor que volta sem avisar dia e hora. Quando as imprudentes vão pedir às prudentes um pouco do azeite e estas se recusam, Mateus deixa claro que a preparação para a segunda vinda do Senhor é questão de responsabilidade pessoal. Portanto, não vale omitir-se fiando-se nos outros. E daí de nada adianta implorar, pois deve-se estar preparado sempre, por não saber nem o dia nem a hora da volta do Senhor. Conhecendo o Evangelho de Mateus, sabemos do que se trata estar com lâmpadas preparadas para a vinda do Senhor. É a prática da justiça e reconhecer Jesus nos pobres e marginalizados da história. Que o Senhor nos faça atentos aos sinais dos tempos, para que possamos distinguir onde Deus atua e não caiamos nas armadilhas daqueles que falam em nome de Deus, mas não andam nos seus caminhos. Ontem celebramos a mãe, Santa Mônica. Hoje, o filho, Santo Agostinho de Hipona. Foi bispo de Hipona, no norte da África. Nasceu em 354 e faleceu em 430, num dia 28 de agosto. Filósofo e teólogo, escreveu, dentre outras obras, uma em que ele conta sua trajetória de agnóstico a cristão autêntico e apaixonado pelo Deus dos cristãos. Essa obra se chama Confissões. Depois de uma vida desordenada, mas de busca, Agostinho narra que encontrou a razão de sua vida. Selecionei para nós hoje um dos seus textos mais conhecidos e mais belos. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam sem em ti não existissem. Tu me chamaste, o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua flagrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei,
e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Um beijo no teu coração.